Irmãos, nesta noite quero compartilhar com a igreja que durante todo o ano nós fazemos isso dominicalmente. Embora talvez um ou outro irmão perceba, ou toda a igreja perceba, dentro do nosso culto litúrgico nós temos momentos de adoração, momentos de ações de graça, momentos de confissão de pecados, e nós sempre colocamos isso como parte litúrgica do nosso culto. Sem dúvida centralizando na pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Cristo é o centro do nosso culto dessa noite, sem dúvida. Ele é o motivo de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E a razão por isso que nessa noite de louvor e adoração a Deus, quero falar sobre um salmo que fala sobre adoração. E nós vamos compartilhar com a igreja sobre essa visão de termos esse entendimento de que o que cantamos, o que fazemos, ou as nossas ações, nossas atitudes, devem tudo para a glória do nosso Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 98. Salmo de número 98. Vamos fazer essa leitura responsiva. Nós vamos tirar aqui 3 aplicações interessantes desse salmo que nos impulsiona a compreender de que, dentro dessa direção e dessa justiça de Deus, nós vamos tirar a essência de que toda a glória é somente a Deus, ou só lhe dê glória. Salmo 98, 1 a 9, forma responsiva, leiamos. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os confins da terra. Aclamai e regozijai-vos, e cantai louvor. Cantai com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo aos montes. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Só lhe deu glória. Meus irmãos, da essência do Salmo 98, quero dizer a seguinte preposição. A glória de Deus é o louvor do seu nome, que é santo desde a eternidade para todo o sempre. Vivemos um mês muito especial da Igreja Presbiteriana do Brasil, como outras igrejas também têm lembrado desse mês especial, o mês da Reforma, o mês em que marca profundamente o despertamento que deu com a história da igreja evangélica, a igreja protestante no século XVI. Nós estamos estudando, dentro desses 5 pontos ou 5 lemas da reforma ou da fé reformada, dos quais 2 nós estudamos, já alguns domingos atrás, na escola bíblica dominical. Só a Escritura e só a fé. Nós estudamos esses 2 pontos, chamando para a igreja a importância da Sagrada Escritura, como também qual é o ponto de partida da importância da fé, que não é algo que parte do homem, mas é dom de Deus. Nós temos ainda mais 3 pontos importantes da reforma, que nós ainda vamos falar durante o mês, pelo menos 2 na escola dominical. Mas hoje à noite eu quero falar do 5º ponto da reforma, que é só lhe deu glória, ou somente a glória é de Deus, ou toda a glória é somente a Deus. Meus irmãos, infelizmente,
Não é isso que nós vivemos no nosso dia, no nosso contexto. As pessoas muitas vezes têm trazido para si a glória, ou têm evocado, ou têm trazido, chamando o povo para exaltar pessoas, exaltar segmento, exaltar, quem sabe, um grupo de determinado movimento que se manifesta a todo instante. Mas não é só isso. Nós encontramos na sociedade que isso tem sido algo marcante. Todo final do ano tem o prêmio especial, o negócio lá, o troféu de ouro. Todo mundo corre atrás disso para poder ser o melhor do mundo. Então querem trazer para si a fama, a glória para si. Outra coisa que me faz lembrar, algum tempo atrás eu estive ali perto do Mackenzie, ali no centro da cidade, ali na Consolação, e um dos presbíteros estava comigo, saiu comigo para mostrar uma calçada. E eu falei, eu quero mostrar uma calçada especial para o senhor. Vamos lá, que calçada é essa que eu não vi? E aí, descendo mais um pouco, tem a calçada da fama. Então, alguns músicos importantes, que é aquela propriedade, a maioria pertence a uma pessoa ali, ele fez uma calçada especial só para colocar os pés dos homens mais famosos do Brasil. Então, coloca lá um pedaço de cimento bem arrumadinho e põe um pé do homem. Aqui é o pé de fulano e tal, aqui é o pé do outro fulano e tal. A calçada da fama. Então, muitas pessoas têm buscado isso para si. E têm perdido a ideia essencial de que não é para o homem. Mas, infelizmente, é isso que a sociedade tem pregado. Não é o homem que vai até Deus. A ideia é que quando passa a importância que é, então é o homem que vai até Deus, é ele que põe esse caminho na frente. A Bíblia não diz isso. A palavra de Deus não diz, Deus é que vem até o homem. Portanto, dentro dessa ideia, só lhe deu glória, toda a glória, tão somente a Deus. Os irmãos perceberam os nossos cânticos dessa noite, né? Nós convidamos a igreja para reconhecer que toda a glória é somente dele. Um dos cânticos está em Romanos 11, 33 a 36, descrevendo que todas as coisas é por meio dele e para ele são todas as coisas. Portanto, toda a glória é do Senhor. O rei Davi, então, ao escrever o Salmo de número 98, ele vai mostrar aqui 3 aspectos muito importantes, porque eu e você também devemos cantar os cânticos, os hinos, os nossos hinos, com alegria. Porque esse Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso, é um Deus extraordinário na nossa vida. Por isso que ele coloca aqui no Salmo, logo no início, dizendo as seguintes expressões: cantai ao Senhor um cântico novo. Você pode dizer assim, mas esses cânticos que nós estamos cantando, ele é velho, ele é antigo. Tem 5 anos, ou tem 10, ou tem mais, ou tem menos. Mas, meus irmãos, quando o nosso coração se regozija diante da presença de Deus, todo cântico é novo para a nossa vida. Todo hino que nós cantamos ao Senhor vai expressar aquilo que nós cremos e adoramos ao Senhor. E adoramos a Deus todo momento como sendo um cântico novo na nossa vida. Porque esse Deus é maravilhoso. Esse Deus revela a sua graça e o seu poder. Veja como diz o verso ainda primeiro, diz assim: porque ele tem feito maravilhas e a sua destra e seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Meus irmãos, para um pouco para pensar desde o seu primeiro momento do seu encontro com o Senhor Jesus. Quando você deu o seu passo, e esse passo foi dado pelo Espírito Santo na sua vida, quando você teve um encontro com o Senhor Jesus. De lá até agora, quantas coisas maravilhosas têm acontecido na sua vida, na minha vida. Eu não sei como descrever as maravilhas desse Deus na minha vida. Como diz o salmista em outro salmo, eu vou contar e nunca chegarei a contar tudo que o Senhor tem feito com a sua mão estendida, com o seu braço forte sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a grande família da fé.
Por isso que Davi levanta e convida a igreja para cultuar a Deus, para glorificar a Deus, o Israel de Deus, porque só esse Deus, então tão somente Ele é devido toda a glória. O que precisamos, meus irmãos, muitas vezes, pensar nesses dias que nos entristece bastante. Por exemplo, pessoas que têm usado essa expressão como só lhe deu glória. Alguns têm cravado até na pele, não sabem nem por que escreveram aquilo. Outros nas redes sociais, termina às vezes uma atividade, um programa, um filme, e coloca essa frase, não sabe nem por que colocaram. Mas você que é um eleito de Deus, você que foi comprado com o precioso sangue de Jesus, compreenderá sem dúvida porque somente a Deus é toda a glória, ou toda a glória somente a Deus. Muito bem, nesse texto então nos chamamos a primeiro aspecto dentro do Salmo. Ele vai descrever a maravilha. Olha o ponto-chave aqui do salmista. O Senhor fez notória a sua salvação perante as nações e perante a casa de Israel e todos os confins da terra. O que, meus irmãos, que o salmista revela que esta obra redentora, essa obra maravilhosa, não ficou exclusivamente para o povo de Israel, mas estendeu com a sua mão poderosa, desse Deus todo-poderoso, a todos quanto crê no Senhor Jesus. Portanto, não só os judeus, mas os gentios, e assim atingiu até os nossos dias, como até agora. Por isso que eu devo glorificar a Deus, porque essa obra maravilhosa, Deus me alcançou, como alcançou a sua vida, a vida de cada um de nós. Então você que cultua Deus, serve esse Deus, olhe bem, um dos grandes motivos para você reconhecer que toda a glória somente a Deus, porque Ele olhou com o seu amor todo-poderoso para a sua vida. O primeiro cântico diz que o nosso Deus é o Criador da vida. E é verdade, meus irmãos, Ele é o Criador da vida. Ele é que fez todas as coisas em favor de nós e da sua igreja. Ele chama nós, então, para reconhecer de que toda a glória não pode ser dividida a ninguém. Me faz lembrar umas palavras exortativas do apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Corinto. Ele vai repreender a igreja de Corinto, uma cidade idólatra, onde as pessoas perseguiam quem pensasse diferente, mas Paulo chama e exorta a igreja para um posicionamento firme, de que nós não cultuamos a um Deus estranho, nós cultuamos um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que só Ele é devido a toda a glória. E em dado momento o apóstolo Paulo vai exortar a igreja de Corinto e diz assim, olha, veja bem, todas as coisas estão aí diante de vocês, são lícitas, mas nem todas lhe convêm. Você olha para o que você participa, o que você envolve na cidade, e veja se isto serve para a glória de Deus. Porque eu fui chamado, eu fui escolhido, eu fui alcançado pela bênção da salvação. Portanto, houve uma mudança. Houve uma transformação. Então eu preciso avaliar o que eu estou fazendo na minha vida. Assim como Paulo repreendeu a igreja de Corinto, Deus fala comigo, com você. Nem todas as coisas desse presente século visam a glória de Deus. E às vezes nós estamos sentando, ou estamos ali, junto naquele segmento, e você sabe que não é aquele lugar que visa a glória de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, cuidado, quer comais ou quer bebais, pense nisso. Tudo isso visa a glória de Deus? Paulo escreve lá em Coríntios 10:31. Então, irmãos, quando você dá glória a alguém, você está menosprezando esse Deus vivo e verdadeiro e torna-se um idólatra. Eu queria destacar 2 pontos ainda mais sobre esse texto. E ele vai dizer então no verso 4 a 6, o motivo pelo qual Davi resolve mostrar a glória de Deus. Ele
convoca o seu coral, ele convoca a sua congregação, ele convoca a nação. Vamos celebrar, vamos glorificar, vamos exaltar esse nome maravilhoso, esse Deus todo-poderoso. Aclamai, como nós fizemos nessa noite. Vamos regozijar, vamos entoar os nossos cânticos, porque só Ele, e tão somente para Ele, é toda a glória. Quando Deus chama o profeta Isaías, e ele escreve lá para o profeta Isaías algumas palavras, dizendo claramente o que ele quer para o seu povo, não só para Israel, mas para a igreja de Deus. E ele diz o seguinte, quando ele fala sobre os cânticos, ele fala assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra, as imagens de escultura. Veja, o Senhor está dizendo assim: eu não divido a minha glória com ninguém. A glória é minha, toda a honra e toda a glória é minha. E aquele que adora o Senhor em espírito e verdade tem que reconhecer isto. Então, quando nós levantamos para cantar, para glorificar a Deus, nós temos que lembrar disso, que não são os nossos cantores, não são os nossos instrumentistas, não são os litúrgicos da igreja, não são os pregadores, mas a glória, todos nós estamos fazendo devida ao Senhor. Como diz o Salmo 29, 1 verso 2, ó famílias, entrai na sua casa e oferecei a glória devida ao seu santo nome. Por que ele vai dizer isso? Algo mais extraordinário que ele escreve ao profeta Isaías, dizendo no capítulo 43, 7. Ele diz assim: a todos que são chamados. Veja bem, o ponto aqui, chave, Deus chamando seu povo, a sua igreja. E diz assim: a todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para minha glória, e que formei e fiz. Então, se eu pertenço à igreja do Senhor e você pertence, você saiba disso, que eu e você, nós somos para a glória de Deus. Então, quando eu levanto as minhas vozes aqui para cantar esse hino, seja com a harpa, seja com o cântico, seja com buzina, como diz, seja qual os instrumentos que nós tivemos aqui para cantar, nós vamos fazer isso visando e exaltando tão somente a glória do Senhor. Cantamos o hino 79, glória ao Salvador. Mas por que nós reconhecemos glória ao Salvador? Não só porque Ele me salvou, porque Ele também me perdoou. Por isso toda a glória é dele, porque Ele me perdoou os meus pecados. Glória ao Salvador. Por isso a igreja é convocada para sempre exaltar e glorificar o nome do Senhor. Como é maravilhoso quando você vai para uma igreja, que ela canta, que ela jubila, que ela exalta o nome do Senhor, como diz o salmista em outros salmos aqui: invocarei e entoarei enquanto eu viver, diz o Salmo 146. O que Deus espera de nós? Deus espera que nós cantemos e glorifiquemos a Deus, porque Ele é o Deus que faz a sua obra redentiva sobre o seu povo. A salvação é de Deus, e é realizada por Deus, e é para a glória de Deus. Por isso que nós cantamos o hino em Romanos 11, 33 a 36. Meus irmãos, outro ponto que nos alegra o nosso coração, de poder cultuar e glorificar a Deus, são os atributos do nosso Deus. Nós cantamos, glorificamos, porque nós reconhecemos que o nosso Deus é justo, que o nosso Deus é reto, que o nosso Deus é benigno, que o nosso Deus é gracioso, que o nosso Deus é amoroso, que o nosso Deus é eterno, que o nosso Deus é fiel e nosso Deus é soberano. Davi, nesse salmo, ele viu o poder de Deus, viu a fidelidade de Deus. Davi viu a misericórdia de Deus na sua vida sobre o seu povo.
Davi reporta muitas vezes para a experiência lá do Êxodo, vendo a mão poderosa estendida, salvando e protegendo o seu povo. É esse Deus que nós cantamos, é esse Deus tremendo, santo e maravilhoso. Quando Davi escreve um outro salmo, ele diz assim, na expressão desse salmo, ele fala assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Ele convoca a igreja para cantar, para glorificar a Deus. Mas ele vai para um ponto muito importante desse Salmo 96, que também reporta o Salmo 98. Quando ele diz assim: na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, e julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua iniquidade. Veja, meus, a sua fidelidade. Veja o verso de número 90, no Salmo 98, verso 9. Diz assim: na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, e julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Meus irmãos, o nosso Deus é um motivo de louvor e adoração ao Senhor. Cristo é a razão de toda adoração. Ele é o centro do culto, ele é o centro da nossa adoração. Pela obra maravilhosa, pela misericórdia de Deus, pela sua fidelidade sobre o seu povo, sobre a sua igreja. O segundo ponto é porque ele não divide a glória com ninguém. Então, quando nós prestamos o culto, não é a homem, não é a pessoa, mas a Deus. Mas o terceiro momento, o salmista diz o seguinte: esse Deus que é que merece todo louvor, toda a honra, é um Deus que também fará justiça no seu devido tempo. Há um dos nossos cânticos que diz assim: ele virá outra vez. Jesus virá outra vez. Ele virá. Mas ele virá para levar a sua igreja, a sua noiva, a quem aprendeu durante todo o tempo da sua história aqui, viver para a glória de Deus, reconhecendo que a glória de vida é do Senhor e não dos homens. Quando nós fazemos isso, Deus nos levará a bom termo, ou seja, para aquilo que ele preparou, como disse o Evangelho de João, capítulo 14, né? Moradas que ele foi preparar para a sua igreja, para o seu povo. Ele fará justiça, ele fará com aqueles que nunca prestaram culto verdadeiro a Deus, embora tenha entrado em dezenas de templos espalhados por esse Brasil e por esse mundo afora, mas o seu culto nunca foi um culto verdadeiro, a quem o Senhor Jesus e o profeta Isaías diz: canta com lábios, mas o coração está longe de mim. Meus irmãos, o salmista do Salmo 98 diz: cantai ao Senhor. Ele fez maravilha no meio do seu povo. Ele fez na sua vida. Ele fez na minha. Uma das maiores maravilhas que ele fez foi tirar eu e você da condenação eterna. Ele me colocou vida em você também, vida eterna. O dia que você fechar esses olhos, você está seguro e na certeza de que estará com Cristo Jesus. E nessa certeza da vida eterna que você se levanta e você se manifesta para cantar os cânticos da vitória. O cântico reconhecendo que Deus e tão somente Deus é digno de todo louvor e de toda adoração. Mas você também vai lembrar, mas com paz no seu coração, virá o tempo da justiça de Deus. Virá o tempo que esse Deus de toda glória fará justiça. E ele vai separar o que são justos e injustos, que são salvos e que não são salvos. E você possa ir, nós poderemos ir para este lugar, como diz o Apocalipse, daquelas grandes multidões, para cantar ao único que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Somente a Deus toda a glória. Vivamos, amados irmãos, essa presente vida. Enquanto Ele nos conceder vida e saúde, vivamos para a glória tão somente do Senhor. Cantemos, sim, mas vivemos aquilo que nós cantamos. E seja isso expressão de que a Deus
toda a honra, toda a glória. Os 5 lemas, ou 5 símbolos da fé reformada, marcaram profundamente a história da igreja evangélica do Brasil e do mundo. E assim esperamos que a nossa igreja, nos seus 44 anos, ela continue sendo firme, forte, dentro dessa obediência à Escritura, à fé, à graça, a Cristo, também a Deus, que tão somente é devido toda a honra e toda a glória. A quem nós convidamos, a igreja, sempre para louvar e bendizer o teu santo nome. E o faremos nessa hora, cantando um dos nossos cânticos, que reconhece que Ele é tão somente o Deus de toda a glória e de todo o louvor. Vamos louvar a Deus com mais esse cântico para a honra e para a glória do Senhor.